Aleluias. Glória a Deus. 31 anos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É uma festa linda. Começamos na sexta-feira. E Deus tem nos dado graça. Deus tem abençoado de uma forma tremenda e maravilhosa, né? A todos nós. Eu tenho certeza que hoje também a bênção do Senhor está sendo derramada, continua sendo derramada sobre as nossas vidas, porque o tema que o Senhor deu para nós se chama sempre uma vez. Vira para o teu irmão, para a tua irmã, diga para ele, sempre uma vez. Declara, sempre uma vez. Agora vira para o teu irmão, para a tua irmã, que diga assim, eu sou uma vez. Diga que você é uma vez. Isso. Nós somos uma vez. Glória a Deus. E esse ano Jesus foi tão carinhoso que preparou para nós um uniforme, uma camiseta. Bastante pessoas estão com a camiseta. Uma camiseta bonita. Olha. Sempre uma vez. Eu acho que eu vou pedir para fazer um monte delas, porque eu não vou tirar mais elas. Usar todo dia não dá, né? Mas é muito bom quando nós temos esse entendimento, quando nós entendemos, né, que nós temos um Deus amoroso, um Deus maravilhoso que cuida de nós. Não é porque nós estamos numa festividade, não. É porque o Senhor é bom, Ele é fiel em todos os momentos, todos os dias. Não há um momento sequer que o Senhor Ele se afaste de nós, não. O Senhor Jesus Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não há momento nenhum que a bondade de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no tema do nosso aniversário. Quem é que sabe? Oi? Eu não estou ouvindo, acho que eu fiquei meio surdinho, estou velhinho. Gênesis, o quê? Gênesis 12. Ó, lê na camisa. Olha o irmão que está na tua frente aí, tem uma camisa ali, ó. Está lá escrito Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? E Ele tem falado conosco nesses 3 dias através dessa palavra maravilhosa. Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Feche teus olhos agora, baixe tua cabeça, vamos orar ao Pai. Pai Celestial, nós te louvamos, nós agradecemos e exaltamos o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui devido, Senhor, à tua bondade, misericórdia, por causa do teu amor, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor preparou, Senhor, este dia, este momento, Senhor. O Senhor preparou todas as coisas, Pai, para que juntos, numa só voz, no Senhor Espírito, possamos agradecer e bendizer e adorar o teu nome. Agradecer ao Senhor na beleza da tua santidade. Senhor, eu sou grato a Ti por cada vida que esteve conosco, que está conosco. Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor, Pai, porque há 31 anos essas portas estão abertas. Senhor, há 31 anos a Tua palavra tem sido pregada, a Tua palavra, que é a verdade, tem sido anunciada. Eu agradeço ao Senhor pelas vidas, Senhor, Pai, que passaram, Pai, por aqui, pelas vidas que estão aqui, pelas vidas que virão, Senhor Deus, eu também. Senhor, Teu é o reino, a glória, o poder, a honra, a majestade, a justiça, as ações de graça. Querido Senhor Espírito Santo, ó Senhor, Tu és o dirigente, Tu és o pastor, Tu és aquele que cuida da noiva, do cordeiro. Senhor Espírito Santo, toma o Teu lugar de direito.
É o Senhor que dirige, é o Senhor que preside, é o Senhor que move, é o Senhor que faz, é do teu jeito, é da tua maneira, é conforme lhe apraz. Senhor, nos rendemos e nos sujeitamos ao teu senhorio, ao teu pastoreio. Senhor, traz liberdade ainda mais em nosso meio. Nós te louvamos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Seja tu uma bênção, seja tu uma fonte de bênção, seja você um homem, uma mulher de Deus grandemente abençoado. E nesses 3 dias, né, nós temos aqui recebido palavra, ministração sobre esse tema maravilhoso, sobre essa passagem aqui. E a Bíblia, ela nos chama para que nós venhamos a nos tornar, sabe, uma fonte de bênção. Pessoas que carregam, sabe, algo especial. Porque um homem e uma mulher, uma pessoa de Deus, ela tem promessa, como foi dito, ela tem palavra, como foi dita, mas ela tem que entender que existem diferenças que são sutis sobre a questão de ser abençoado e de ser uma bênção, não é verdade? Você quer dizer que se eu sou abençoado, não sou uma bênção? Existe essa diferença? Ou eu sou abençoado, ou eu sou bênção? Eu posso ser os dois? Sim, a apóstola falou também. Tem uma diferença entre você ser abençoado e você ser uma fonte de bênção. Nem todos que são abençoados são fonte de bênçãos, mas todos que são fonte de bênçãos são abençoados. Quer ver? Abre para mim, Maurão, lá em Lucas, no capítulo 12. Olha também, Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão a respeito de bênção. E o Senhor Jesus em Lucas capítulo 12, do 16 ao 21, e ele vai falar também a respeito deste tema, a respeito da questão entre ser abençoado e ser um abençoador, uma fonte de bênção. Olha aí também. Acharam aí? Se você não achou, pode acompanhar aqui, né? E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Olha que tremendo. Dois textos que nós lemos aqui. Um fala sobre o chamado do patriarca Abraão. E sobre esse chamado, Deus, ele declara a bênção e diz que ele seria um portador de bênção para todas as nações da terra. Aqui, em Lucas, o Senhor Jesus, ele conta a história de um homem que foi muito abençoado, mas ele não conseguiu usufruir nem um tiquinho da bênção que Deus deu para ele. Viu? Mas qual a diferença entre ser bênção e ser abençoado? As bênçãos, né, é o favor de Deus. As bênçãos é tudo aquilo que Deus nos concede.
uma cura, um emprego, uma família, o poder todos os dias abrir os olhos deste ar que nós respiramos, a roupa que tu vestes, as provisões que Ele nos concede, o livramento, tudo isso é bênção. Bênção é o favor de Deus, é a graça de Deus. Mas e o ser abençoador? O ser abençoador é você se tornar uma fonte, alguém que carrega esses presentes de Deus e através da tua vida você poder então transmitir aquilo que Deus te deu com abundância, com fartura. Um abençoador é alguém que não só é abençoado, mas é alguém que ele pega e ele então transmite as bênçãos de Deus. Dá diferença? Entendi. Assim como você citou, né, a parábola, né? Em Lucas 12, 16, 23, o homem foi abençoado, mas ele não foi uma fonte de bênção. No versículo 16 a gente percebe que este homem, ele era rico e tinha boas colheitas. Ele foi abençoado por Deus. Ele teve uma grande colheita, mas ele não foi um canal de bênção. Por muitas vezes, nós recebemos muitas bênçãos. Por muitas vezes, nós somos abençoados, mas ao invés de nós sermos um canal de bênção, nós retemos essa bênção. Ao invés de nós sermos abençoadores, nós retemos as bênçãos que o Senhor entrega a nós. E por muitas vezes, não sabemos nem como lidar com tantas bênçãos que o Senhor nos dá. E isso vai nos tornando pessoas egoístas. Isso vai tornando a nós pessoas egoístas. Por quê? Porque nós estamos recebendo, mas nós não estamos alinhados com Deus para saber como nós vamos usar aquilo que o Senhor está nos presenteando com as bênçãos dele. Aí no verso 17 diz assim: então ele começou a pensar: que farei? Este homem ele não tinha direção alguma do que ele ia fazer com a bênção que ele tinha recebido. Ele não tinha direção. E assim é a minha e a sua vida quando nós recebemos bênção do Senhor sem estar conectado com Ele. Assim é as nossas vidas quando nós não estamos alinhados com Deus. Nós recebemos bênçãos e nós decidimos o que vamos fazer com a nossa bênção. E por muitas vezes nós guardamos para nós mesmos e ficamos para nós e não partilhamos da bênção e nos tornamos obesos de bênçãos do Senhor. E aonde que era para ser algo frutífero sobre as nossas vidas, torna-se algo doentio sobre as nossas vidas, a ponto de poder nos levar até mesmo à sepultura. É forte, né? O verso 18 diz assim: guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Este homem ele preferiu guardar a bênção ao invés de partir a bênção. Quantas bênçãos você já recebeu e guardou para você, ao invés de você partilhar as bênçãos que o Senhor te deu? Quantas bênçãos o Senhor te deu e você falou: essa é minha? Isso é um egoísmo, amados. Por muitas vezes a gente se torna egoísmo naquilo que nem pertence a nós, porque as bênçãos do Senhor não pertencem a nós, as bênçãos do Senhor pertencem a Ele. Ele nos presenteia, Ele derrama da graça dele sobre as nossas vidas como um presente. E o que a gente faz com esse presente? Ao invés de dividir, a gente retém.
E este homem, ele preferiu guardar. Muitos são assim. Muitos são assim. E por muitas vezes, amados, eu recebo uma bênção, não porque eu mereço, mas para mim ser um canal dessa bênção. Porque a outra pessoa precisa ser abençoada através da minha vida. E eu guardo para mim e impeço que a bênção chegue até as demais pessoas. Nós precisamos entender e compreender. O verso 19 diz assim: então direi minha alma, tens bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegre-se. E por muitas vezes, por egoísmo, nós dizemos isso, porque é conforto nosso. Nós entramos numa zona de conforto com a bênção que o Senhor nos entrega e falamos: não, com essa bênção agora eu vivo muito tempo. O Senhor tem chamado a nós para ser canal de bênção, não para entrar em zonas de conforto. O Senhor tem chamado homens e mulheres para trabalhar, homens e mulheres para ser canais de bênção, não para entrar numa zona de conforto. Não, nós somos servos, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros dele. E você já viu alguma pessoa herdar milhões e milhões e sair gastando sem produzir aquilo que está ganhando, aquilo que recebeu? Vai chegar uma hora que cessou. Chega uma hora que aquele dinheiro cessa, porque ele só gastou, ele não produziu. Nós temos que ser produtores das bênçãos do Senhor. Ele entrega a mim, eu preciso reproduzir aquilo que Ele me entregou. Eu preciso multiplicar aquilo que o Senhor me entregou. Então direi à minha alma: que egoísmo. Você tem distribuído das bênçãos do Senhor ou você tem feito como este homem? Porque aqui é problema de muitos, em reter a bênção a si mesmo. Fica uma pergunta: nós temos que ser um canal de bênção, porque esse homem, ele reteve, e muitos estão retendo bênçãos a si mesmo. E eu vou falar algo que possa doer a muitas pessoas. Tem muita gente retendo bênção e esquecendo até mesmo da própria família, esquecendo até mesmo do Senhor. Só quer receber, só quer receber, só quer receber, não quer distribuir. Pessoas egoístas, e isso se aplica na vida espiritual. Isso se aplica na vida espiritual. Pessoas recebem bênçãos espirituais e falam: eu que fui buscar, é minha, não vou distribuir. Eu que fui atrás, eu que me esforcei. Se o fulano quer, ele que se esforça, ele que vai lá atrás. Retém a bênção para ele. Egoísta. Que o Senhor entrega a mim e a você é para sermos um canal de bênção, não é para nós termos. E volto a dizer: aquele que retém as bênçãos se torna um obeso de bênçãos, aonde vai ser levado a uma sepultura e não vai desfrutar de nenhuma bênção do Senhor. Verso 20 fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Isso que acontece com muitas pessoas que retêm a bênção.
gente vê pessoas trabalhando a vida inteira, faz isso, faz aquilo, cria um monte de coisa para ele usufruir. Estou criando para quando eu me aposentar eu vou me usufruir. Estou criando para quando acontecer isso usufruir. A bênção é só dele. Ele só quer para ele. Busca dali, busca daqui. É uma pessoa infeliz, é uma pessoa depressiva, é uma pessoa que sempre está pensando só em si mesmo o tempo todo. Louco! Essa noite pedirão a tua alma. Quantos, ao se aposentar, eu estou falando na parte de pessoas que se aposentam e não desfrutar do trabalho suado que teve a vida inteira, porque vai para a sepultura. Tudo que construiu ficou. Isso não diz só em bens materiais, mas sim espirituais. Não retenha a bênção para você, amado. O Senhor fala louco esta noite, te pedirão a tua alma. Então, o que você tem preparado? Para quem ficará? Pessoas estão recebendo bênçãos e não têm desfrutado das bênçãos porque têm retido as bênçãos. Não, nós somos canais de bênção. Nós somos canal de bênção. E aqui terminou nessa parábola a vida deste homem. Acabou. E ele representa muitos que têm recebido tanto bênçãos físicas quanto bênçãos espirituais e estão retendo a si mesmos. Estão segurando para si mesmos. Não desfrutam das bênçãos. Não desfrutam das bênçãos. E aqui fala, né, apóstolo? Como que será se a gente ficar aí dentro? Será que a gente tem sido loucos? Ou nós temos sido bênçãos? As coisas que nós temos que entender que bênção que Deus dá é para alegria, bênção é para desfrutar. A bênção que Deus nos concede é para que aquilo em nossas vidas venha trazer um fim prazeroso, maravilhoso. Né? Então, quando nós, como homens e mulheres de Deus, nós andamos debaixo de bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Só que essas bênçãos não podem se tornar nas nossas vidas uma pedra de tropeço. Por exemplo, a pessoa é abençoada com um trabalho maravilhoso. Só que esse trabalho tira ela da presença de Deus. Fica rica, fica milionária, mas fica pobre em Jesus. Tá certo? Eu me lembro de um amigo que eu acho que eu até contei aqui. E ele arrumou um bom emprego, trabalhava no banco, e o sonho dele era ter uma moto nova, linda. E aí então ele comprou aquela moto. E aí ele passou desfilando com a moto nova, linda, maravilhosa, né? E falou: olha só o que Deus me deu, a bênção de Deus me deu. Todo feliz, todo alegre. É o que aconteceu. Começou todo final de semana a passear, viajar com a moto, aquela turma que viaja de moto para cima e para baixo, né? Deu 1, 2, 3 meses, aí um dia encontrei o rapaz: fulano, o que aconteceu? Nunca mais se viu no culto, né? Nunca mais eu vi participando do grupo de jovens, isso, aquilo e tal. Não, é que eu não tenho tempo, agora eu só estou passeando com a minha moto, com a bênção que Deus me deu. Ué, Jesus te deu a bênção para tirar a presença dele?
Pouco tempo depois, né? Estava com a vida toda torta, toda. Então, nós temos que entender que nós somos grandemente abençoados por Deus, que nós carregamos bênçãos de Deus, e as bênçãos que Deus nos concede, elas precisam, sabe, ter um efeito nas nossas vidas, e não só em nós, mas essas bênçãos, elas precisam ser partilhadas. Os irmãos que vêm aqui e fazem a campanha na sexta-feira já devem ter percebido quando eu olho para a campanha. O que eu peço a Deus? Que vocês recebam a bênção, e bênção que vai além daquilo que vocês pedem, bênçãos que vai além daquilo que até mesmo vocês estejam imaginando, bênçãos para que vocês possam compartilhar na casa de vocês, bênçãos que vocês possam compartilhar com os amigos de vocês, bênçãos que vocês possam compartilhar no trabalho, na escola, na igreja, porque você e eu, nós, como o texto que nós vimos lá em Abraão, e vamos voltar para lá, né? Nós somos chamados para sermos alguém que carrega não só a bênção para si próprio, mas uma bênção que vai impactar outras vidas. E foi assim a chamada de Deus ao patriarca Abraão. Deus chamou Abraão e falou: você vai sair da tua casa, vai sair da tua parentela, você vai sair daqui, você vai para um lugar onde eu vou te enviar, e quando você chegar lá, né, você vai ser uma bênção, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus falou: quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, porque você está carregando uma promessa minha. Você está incumbido de criar um legado que vai se estender para toda a humanidade. Deus chamou Abraão e colocou sobre ele não só a bênção, mas o poder de ser um transmissor de bênção. E aí, quando você olha, qual foi a primeira bênção que Abraão ele transmitiu dentro da família dele? Qual foi a primeira coisa que aconteceu com a família de Abraão quando Deus chamou ele? Quem sabe? A primeira coisa foi que a família de Abraão foi liberta da idolatria. Eles eram fazedores de ídolo. O pai de Abraão, ele era fazedor de ídolo. A família de Abraão era próspera porque eles eram fazedores de ídolos. Faziam imagens de escultura. E ali então, quando Deus chama a Abraão, o que acontece? Eles deixam de serem comerciantes, de serem fabricantes de ídolos, e se tornam nômades, se tornam pastores, se tornam pessoas que cuidam de rebanho. Primeira coisa, a família dele foi liberta de uma maldição, foi liberta de um caminho de trevas e de destruição. Nós vemos ali então que o sobrinho dele, né, Ló, então vai junto com ele. Então a primeira coisa que acontece quando você, sabe, está debaixo de uma bênção de Deus, a tua família, a tua casa tem uma mudança, tem que haver uma mudança. E ali nós vemos ali acontecendo na família de Abraão, houve uma mudança. Deixaram ali um estado que eles estavam e passaram a ser outros. Os empregados dele, as pessoas que estavam ali com Abraão, que serviam a Abraão, todos eles deixaram uma forma de viver, uma cultura que eles tinham, e começaram a se tornar então outros tipos de pessoas que estavam agora vivendo uma vida nova, debaixo de direção, de promessa de Deus. Então a primeira coisa foi essa. Quando você e eu, né, nós entendemos que nós somos abençoados para ser abençoadores, que nós carregamos promessas de Deus, nós então causamos um impacto dentro do nosso lar, entre os nossos, porque a palavra do Senhor é uma palavra que ela vem para remir, que vem para restaurar. Tudo que Abraão
ia ser uma fonte de bênção para todas as famílias da terra se a família dele também não tivesse uma transformação. Já parou para pensar? Como é que você vai impactar pessoas se dentro da tua casa você não consegue ser um instrumento, um canal de bênçãos? Se as pessoas não enxergam a graça de Deus, a glória de Deus na tua vida, como é que as pessoas vão ser impactadas lá fora se dentro do lar não tem bênção? Então nós vemos ali acontecendo uma mudança dentro da família de Abraão, uma mudança ali de serviço, de forma de vida, e nós vemos então ele ali junto com o seu sobrinho, né? E aí os seus empregados virando pastores, virando nômades e saindo de um lugar da onde eles eram conhecidos para um lugar onde ninguém os conhecia. Só que você olha a história de Abraão e você vê que Abraão então ele parte, e então ele vai, atravessa nações, ele chega ali à terra de Canaã, e ele desce toda a terra de Canaã até chegar a Betel. Betel fica ao sul de Israel. Então ele atravessou todo o território. E por onde Abraão andava, as pessoas notavam uma diferença nele. E quando ele chega em Betel ali, e ele então constrói um altar ao Senhor, ele levanta um altar a Deus, e as pessoas, ao ver a forma como Abraão, adorava, eles ficaram impactados, porque Abraão não colocava nenhuma imagem de escultura, Abraão não colocava a imagem de um bode, ele não colocava a imagem de um boi, de um cabrito, não, ele não colocava a imagem de ninguém, e ali ele ofertava a Deus, ele invocava o nome de Deus, e as pessoas começaram a olhar para ele, mas espera aí, quem é este que este homem está invocando? Eles viram uma diferença na forma de Abraão então buscar a Deus, e Abraão ali então, quando ele chega em Canaã, sabe o que Abraão ele traz? Ele traz o monoteísmo, a adoração do Deus único e verdadeiro. A terra de Canaã era uma terra condenada, porque era uma terra que adorava falsos deuses, que adorava demônios, que adorava, deuses que exigiam sacrifícios de crianças, deuses que exigiam sacrifícios de homens e de mulheres, deuses que exigiam, ali orgias sexuais, tudo é tipo de coisa errada. E chega então aquele homem ali e ele começa a adorar a Deus, invocar o nome de Deus, e as pessoas começaram a olhar e ver ele prosperando, ver tudo que ele colocava a mão, ali tinha bênçãos. Eles falavam: o que está acontecendo? Quem é esse Deus que este homem invoca? De Abraão. E ele começa a falar de Deus. As pessoas acham que Abraão não pregava, não falava de Deus. Não, Abraão ele pregava, ele falava assim do Senhor. Abraão ele se tornou influente lá na terra de Canaã. As pessoas sabiam que aquele homem era um homem que carregava bênçãos e promessas de Deus. Sabia que aquele homem era um homem que Deus protegia. Ele sabia que aquele homem, uma palavra da boca dele tinha efeito. E Abraão falava do Deus que ele servia, do Deus que ele amava, do Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. O que nós pegamos de lição para nós? Aonde nós formos, nós temos que trazer essa diferença e anunciar a Cristo. Nós andamos em tantos lugares e as pessoas acreditam em tantas as coisas, as pessoas têm tantas manias, ninguém sabe de onde vem, mas elas fazem. Nós vivemos num país onde a miscigenação, de religião, de costumes, de simpatias, de feitiços, disso, daquilo, está impregnado nas pessoas. Está impregnado. Você começa a conversar com as pessoas aí fora, as pessoas começam a falar tanta besteira, tanta coisa, ela nem sabe de onde vem. Ela tem medo de não acreditar naquilo.
E aí então, quem carrega a bênção de Deus e transmite as bênçãos de Deus, leva a luz, leva o sal da terra, leva a essas pessoas palavra de vida, palavra de transformação. Da mesma forma como aquele homem peregrinou, e a sua peregrinação naquele lugar foi um testemunho vivo de um Deus poderoso, de um Deus que pega um homem já de idade avançada, sabe, de um homem, sabe, que estava ali cuidando de rebanhos, um homem que estava ali como um peregrino, e mostra a grandeza da glória dele. Nós sabemos que Abraão, pisou na bola algumas vezes, onde até o apóstolo Paulo falou a respeito disso, que fez parte do processo de aprendizagem de Abraão. Mas mesmo assim, a bênção de Abraão, aonde ele ia, era transmitida, até o ponto, então, que nós vemos na história, a palavra falando, o Senhor deu a ele essa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma bênção para ser abençoado. E o que está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13? Quem lembra? Eu sempre falo desse texto, quando nós oramos principalmente pela família. Ninguém lembra? Gente, cadê a turma que está aqui, que ora na sexta-feira comigo? Cadê? Não veio hoje? Não veio? O que está escrito em Gálatas capítulo 3, verso 13? Esse pode já lugar. Lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A Bíblia fala que Jesus se fez maldito na cruz para que a bênção do patriarca Abraão chegasse a nós. O que Deus disse para Abraão? Até aqui. Ser tu uma bênção. Abençoarei quem te abençoar. Em ti serão benditas as famílias da terra. Então Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, ele morreu, se fez maldito na cruz, para que a bênção que Deus deu a Abraão fosse sobre você, fosse sobre mim, fosse sobre nós. Sendo uma fonte de bênção, você é uma fonte de bênção. Talvez a fonte esteja ali, porque a fonte às vezes está ali entulhada, precisa tirar um pouco de pedra para jorrar, Às vezes a gente não está entendendo, não sabe cuidar da fonte, mas Deus está dizendo para mim e para você: você é uma fonte de bênção, você precisa jorrar bênção, porque as bênçãos de Deus são sobre você. Jesus garantiu isso. Foi o próprio Rei da Glória que garantiu isso. Ele se fez maldito para que as bênçãos, do patriarca Abraão chegassem a nós. Chegou a você. Chegou para você. Se você não sabia, recebe hoje esta novidade da tua vida. A bênção do patriarca Abraão está sobre a tua vida. Da forma como ele andou, da forma como ele ia, da forma como Deus o protegia, da forma como Deus ali o honrava, desta mesma forma Deus faz, e eu ouso dizer que ele faz ainda mais. Porque você aí receber a bênção do patriarca Abraão, recebeu a promessa do Espírito, o Espírito Santo de Deus
Senhor habita. Amém. Fonte de bênção. Diga, eu sou uma fonte de bênção. Tem bênçãos na minha vida para partilhar. Vocês lembram do programa do Silvio Santos da Leva jogava? Você é o Silvio Santos de Jesus. Quem quer bênção? Recebe aí, ó. Libera a bênção aí pro teu irmão. Libera a bênção aí pro teu irmão. Diga aí, ó. Ei, receba a bênção aí, ó. Ei, receba a vitória. Recebe cura. Recebe restauração. Recebe milagre. Recebe alegria. Recebe paz. Receba confiança. Receba fé. Porque você está crendo. Você vai receber porque você é uma fonte de bênção. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é uma fonte de bênção. Você não é só um abençoado. Você não é aquele camarada lá de Lucas, no capítulo 12, que foi tão abençoado, mas não soube fazer a bênção. Olha só, próximo. Já pensou? Tem tanta bênção, e não sabia onde fazer a bênção. Jesus querido, você e eu também, nós temos muitas bênçãos. Não podemos guardar, nós temos que partilhar, nós temos que falar. Sabe, aquilo que Deus faz na tua vida, diga, compartilhe, fale, declare, porque através de um testemunho, outras pessoas são impactadas, através de uma palavra de fé que você lança, aquela pessoa ali, ela recebe força, ela recebe esperança, ela recebe paz, ela recebe de Deus e ela também é fortalecida. Por isso que nós somos comparados, sabe, com um carvãozinho que está pegando fogo, né? Um carvãozinho só, uma brasinha só, o foguinho é bem baixo, né? Mas junto um monte, vira uma fogueira, não é verdade? Então nós somos uma fonte. E eu quero ler mais um texto, Mauro, Gálatas 3:29. Aleluia. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, espiritualmente, nós temos o quê? Nós temos uma descendência de Abraão. E a bênção que Deus deu para Abraão foi forma. Deus deu a bênção para Abraão, para Isaac, para Jacó, para a sua descendência. Da mesma forma, Deus deu a bênção para você também, porque em Cristo você se tornou descendente de Abraão e herdeiro de promessas. Herdeiro de promessas. Você é herdeiro de promessas. Você carrega promessas. Você carrega bênçãos. Você tem, sabe, tudo que é necessário para ser uma bênção e ser um abençoador. Não é possível. Verdade, assim como Abraão, ele foi chamado, ele recebeu a promessa de ser abençoado e ser abençoador. Deus chamou a mim e a você para ser abençoado e ser abençoador. Enquanto Deus vai nos abençoando, amados, nós vamos passando essa bênção, nós vamos distribuindo essa bênção. E quanto mais a gente dá, quanto mais a gente distribui, mais bênçãos a gente recebe. É como a eletricidade, Ela funciona em circuito. Sim, somos nós. O Senhor nos dá, nós passamos, A pessoa recebe, o Senhor nos dá, e assim vai. Se você não ligar o interruptor na tomada, a luz vai acender? Não, Como você quer que acenda se você não ligar a energia? E se você quer mais claro, o ambiente, você precisa potencializar a lâmpada. É circuito. E é assim que funciona.
funciona sobre a minha e a sua vida? Você quer ser um canal de bênção? Você quer ser um abençoador? Você quer ser abençoado? Comece a agir. Comece a fazer Cristo vir um circuito na sua vida. Eu recebi a bênção, eu abençoei. O Senhor me abençoa, eu abençoo. O Senhor me abençoa, eu abençoo. O Senhor me abençoa, eu abençoo. Ser um canal de bênção. Não retém. Não retém. Assim como está, abre para mim Efésios 1, verso 3 ao 7. Temos o privilégio e o dever de ser abençoados. Também temos o privilégio de receber a graça de Deus. E com isso, ser abençoador. Ser abençoador. Eu preguei recentemente sobre paternidade. O filho, ele entrega aquilo que ele recebe do pai. O filho é a imagem e semelhança do pai. E se você é a imagem e semelhança do pai, o pai é um abençoador, você tem que ser o quê? Um abençoador também, assim como o pai. Nós somos a imagem e semelhança de... Nossa, gente, vocês estão pistolas. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O Senhor, Deus, é abençoador e você é? Você é um? Vou botar. Vamos ver se vai. O Senhor é abençoador e você também é um? Glória a Deus. Você também é um abençoador. Você é filho. Essa promessa está sobre a sua vida. Efésios 1, do 3 ao 7 diz assim: Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Se eu amo, se eu sou amado, eu repasso. Vamos usar aqui o Senhor. Amados, quando você recebe algo, você fica muito contente. Vamos lá. Quem é que pega e recebe algo, fica muito feliz e sai assim? Quem é que vai? Vamos ver se tem alguém. Tem alguém? Não. Meu, você sai contando para todo mundo. Agora mais ainda, né? Porque antes você ficava naquela ansiedade até chegar com alguém que você conhece para contar. Agora é só passar no zap. O negócio já está mais fácil, né? Uma chamada de vídeo, alguma coisa nesse sentido. E nesse sentido, ó, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. É por conta de mim que eu sou abençoado, sou abençoador? O mérito é meu? Para a glória? Então, quando eu abençoo, eu estou fazendo o quê? Glorificando. Vou voltar, vamos ver se vai. Quando eu abençoo, eu estou fazendo o quê? Glorificando a Deus. Oxe! Agora, peraí, eu sou abençoado e eu retenho, eu deixo de fazer o quê? Estão entendendo? E quem temos a redenção pelo seu
É lindo você poder abençoar. A palavra do Senhor fala, Jesus ele diz que é melhor dar do que receber. Você tem dado mais, você tem só retido. Bem-aventurado aquele que dá. Bem-aventurado aquele que dá. A bem-aventurança não está naquele que recebe, mas naquele que bênção. Se tu uma bênção. Amados, não retém a bênção que o Senhor tem te dado. Assim como o apóstolo ontem falou, o apóstolo ontem falou, eu sei, amados, a gente erra. Porque existe um processo. Abraão passou por um processo. Eu passei por um processo. Você passou por um processo. Ou estamos passando por um processo. O processo faz parte. E no processo tem falha, sim. No processo tem dor. Até o apóstolo ontem falou assim, né, aqui no culto: se quando eu fui chamado para ser pastor, eu soubesse que era tão dolorido, eu não tinha aceitado. Mas amados, aí depois a gente conversando, aí a gente pensa, mas aí eu até comentei com o apóstolo, eu falei assim: olha, é dolorido, é doído, não é fácil, mas o que nós recebemos do Senhor, a gente pode dizer: até que o Senhor tem nos sustentado. Porque é lindo você ver o processo. E aí até o pastor Sidney falou assim: a gente apanha muito no começo, né? Eu falei: no começo a gente apanha, mas depois é cada surra. O primeiro é sabia, né? E depois o negócio está aumentando, né? Eu falei: não sei quando para. Eu acho que não para. Mas é por quê? Porque você está derramando mais da bênção. Você está sendo mais abençoado. Você está sendo mais usado. Aí as porradas vai vir para querer te derrubar. Mas sabe o que acontece? Porque não te derruba, a sua estrutura já está forte. Você sabe lidar. Sabe aquele povo que vai para a academia e anda até assim? Você está assim, você está bombado. Mas bombado da graça. Bombado da bondade do Senhor, da misericórdia dele. Aí quando vem aquela sua, você faz que nem quando você fazia antes, né? Lindo, né? Você andando. Mas não sai andando pela tua força. Você aprende a andar pela força do Senhor. Muda. Então não tenha medo de ser um abençoador. Não tenha medo de ser bênção. Não tenha medo de abrir a sua boca e falar das bênçãos que o Senhor tem feito sobre a tua vida. Não tenha medo de chegar para uma pessoa e orar por uma cura. Não tenha medo de orar por uma pessoa que está em depressão e falar: em nome de Jesus, essa depressão já caiu por terra. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor chamou você para ser bênção. Ele chamou você para ser bênção. Amém? Glória a Deus. Sabe o que eu vejo neste aniversário como presente, como resposta de Deus? Todo ano, né, Deus nos surpreende e nos presenteia, não é verdade? Todo aniversário a gente fica ansioso, porque nós queremos, né, receber
Deus algo especial e ficamos orando. Já até falei para você, já estou pensando em uns 32 anos já. Minha oração não é mais para o 31, que já foi. Agora já estou pensando nos 32. Já começando a batalhar pelos 32. Porque Deus sempre nos agracia de uma forma tremenda, né? E aqui, sabe, a apóstola estava ministrando e o Senhor falando no meu coração, né? E aí então, o que Deus ele fala no meu coração a respeito de que Deus tem nos entregado, sabe, é uma autoridade para virar a chave. Para a gente virar a chave em nossas vidas, na nossa consciência, no nosso entendimento, da nossa posição diante dele, daquilo que ele quer, daquilo que ele tem, daquilo que ele deseja de nós. Não só ser alguém que recebe, receber é muito bom, receber as bênçãos de Deus é muito bom, mas partilhar as bênçãos de Deus é tremendo. Partilhar aquilo que Deus nos concede é tremendo. Ontem, né? Estava conversando com o apóstolo Paulo, nós estávamos falando sobre muitas coisas, estávamos falando sobre batalha espiritual, estávamos falando sobre ministério de anjos e tantas outras coisas, e nós estávamos falando, existe tanta gente que tem recebido de Deus e tem, sabe, negado o conhecimento, negado aquilo que Deus tem que mostrar. Tem tantas pessoas que querem fazer um monopólio daquilo que Deus ele tem derramado. E hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que entenderam a questão de ser um abençoador e têm transmitido o conhecimento das coisas de Deus, têm transmitido, sabe, a forma como Deus ele tem operado, como Deus ele tem se manifestado, dos planos, dos projetos de Deus. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes falar aos seus profetas, sem antes comunicar, sabe, conosco. E nós somos chamados para ser boca de Deus nesta terra. Então Deus ele quer falar conosco, ele quer mostrar coisas a nós, ele quer que nós entremos no profundo com ele muito grande. E nesse aniversário, sabe, Deus está nos dando, sabe, o poder, a autoridade de virar essa chave em nós. Eu quase até comecei a cantar aquele corinho que a gente cantava nas vigílias, cantava nos montes. Disse, pouco faz, Senhor, enche-me de azeite, enche-me de azeite, enche-me de azeite. Sabe o que é? Um vaso embocado, a unção ela não entra, ela só escorre por ele. E às vezes nós estamos embocados, aí as bênçãos estão só escorrendo por nós. E aí esta virada de chave é justamente nós desembocar o vaso, virar ele, para que a boca fique para cima, para que o óleo desça, o óleo encha e o óleo transporte. Amém? Deus está virando a chave em muitas pessoas. Existem vasos que estavam embocados e agora o Senhor está desembocando na tua vida o teu vaso, para que a unção que derrama sobre a tua vida não se espalhe, mas permaneça em você, permaneça na tua vida, e essa unção se torne abundante, essa unção se torne combustível de fé, essa unção se torne combustível de milagre, essa unção se torne combustível que te alavanca cada vez mais na presença de Deus, daquilo que Deus quer e está fazendo na tua vida. Se você crê, recebe agora, levanta a tua mão e recebe agora, em nome de Jesus Cristo, e diga, Senhor, desemboca o vaso, Jesus, deixa-me de azeite, deixa-me de azeite, deixa-me de azeite, desemboca o vaso, Jesus, deixa-me de azeite, deixa-me de azeite, deixa-me de azeite.
seja enriquecido com as bênçãos de Deus e